O Kim foi atropelado por um caminhão e acorda em outro mundo, e no começo ele chorou muito porque queria ver sua família novamente, mas a santa desse mundo disse que ele poderia retornar se ele derrotasse o rei dos monstros. Ele resolve lutar, mas várias pessoas estavam perdendo a vida nessa batalha, mas com o tempo ele se tornou confiante e muito mais forte. Só que isso não fez ele perder algumas pessoas, mas se concentrou no seu objetivo, e depois de um ano finalmente ele chegou ao fim. Ele ia lutar contra o rei dos monstros. No final deu tudo certo, todos estavam comemorando sua conquista. Eles fizeram um banquete e seus amigos queriam que ele ficasse, mas a santa só disse que ele sempre deixou claro que queria voltar para sua família. Quando ele retorna para a terra, ele foi ver sua mãe, só que tinha outra pessoa na casa. Ele descobre que ela perdeu a vida entregando cartaz com o seu rosto tentando o achar, e o seu pai tirou sua própria vida por não aceitar tudo isso que aconteceu. As pessoas ao seu redor se afastaram dele e o culparam por ser responsável por tudo isso que aconteceu. Ele foi desprezado e com apenas um pouco de dinheiro para comer, ele ficava se perguntando por que isso tudo estava acontecendo com ele. Já em outro momento, o Kim estava caminhando, fica se perguntando por que isso está acontecendo com ele, já que ele salvou várias pessoas e agora que ele mais precisa não tem ninguém para ficar ao seu lado, e não entende por que foi abandonado, já que salvou o mundo. Nessa hora um cara esbarra nele e fica puto, mandando ele prestar atenção. A garota mais o cara ficaram zoando com ele, mas o Kim pergunta por que ele não tá triste. Tinha lembrado de que queria que todo mundo sentisse o mesmo que ele tá sentindo. O cara já fica puto, pegando no cabelo dele e ia bater, só que o Kim chama sua espada. A garota começa a rir de tudo isso, mas nessa hora a espada aparece, deixando o cara em pedaços. Quando a garota vê, fica em desespero. O Kim só diz que está contente em vê-la triste, e era ele que deveria ser recompensado por tudo que fez. Ele usa sua habilidade no meio da cidade, destruindo tudo. Tá porra, o cara virou o Pain. Depois de 3 semanas, o Kim ainda estava em fúria. Todos estavam fugindo para tentar sobreviver, já que todos pensavam que o fim do mundo seria por meio de uma guerra ou um desastre natural, mas ninguém sabia que seria dessa forma. Hoje o Jinsu Park estava no meio dessas pessoas com sua família, mas o trânsito estava muito lento e a sua irmã pergunta pelo seu pai. O Park só responde que ele está esperando eles em certo lugar. Nesse momento o policial chega e avisa que o herói tá perto e era para eles saírem do carro e irem andando, já que eles não têm muito tempo. Todos começaram a sair, só que nesse momento que o policial tava falando, um tanque caiu em cima dele. Todos ficaram desesperados e começaram a correr para tentar se salvar. O Park tava com sua irmã correndo e coloca ela no colo, já que ela não tava conseguindo acompanhá-lo. Mas nesse momento o herói Kim chega e diz que está com nojo deles por acharem que vão sobreviver e ia acabar com isso logo. Ele pula e usa sua habilidade, e nesse momento que o Park tava correndo, um cara esbarra nele, derrubando o urso da sua irmã. Ele não queria pegar, mas sua irmã puxa o cabelo dele e ele se lembra que era um presente que o seu pai deu pra ela. Ele deixa ela em cima do carro e diz que vai buscar, e não era pra ela sair de lá. Ela mostra onde tá, só que na hora que ele tava debaixo do carro tentando pegar o urso, o desgraçado do Kim usa sua habilidade cortando e destruindo tudo na sua frente. O Park, quando olha, vê tudo destruído e fica sem entender nada. Ele já fica preocupado, procurando por sua família, mas quando ele viu, não tinha sobrado nada deles, principalmente da sua irmã. Ele entra em desespero e nesse momento o desgraçado do Kim chega e diz que ele tem uns bons olhos de quem perdeu tudo e parecia com o dele. O Park fica puto, mandando ele calar a boca e pegando uma barra de ferro, dizendo que ia matá-lo, partindo pra cima dele. Mas o Kim pega ele pelo pescoço e pergunta como ele ia fazer isso, e logo em seguida ele usa sua espada atravessando ele. Ele começa a chorar e pensa que não pôde fazer nada para salvar sua família e a si mesmo, e se pergunta que ia morrer assim, perdendo tudo para o herói. Ele apaga, mas alguém estava o chamando. O Park tinha reencarnado em outro mundo, virando um herói, se tornando aquilo que ele mais desprezava. Depois de um ano da fúria do herói, o governo desmoronou, e assim como o Kim, tinha outras pessoas que estavam desaparecidas no mesmo período de tempo e tinham retornado como herói. Os 9 heróis que conquistaram todas as terras dividiram entre eles, com exceção do Kim, e foi assim que o mundo ficou desse jeito. Já na ilha Jeju, território do herói Golem, as pessoas eram vigiadas e dormiam em galpão. A garota fica dizendo que queria sumir dali e sua colega manda ela parar, já que poderia trazer azar para todos, mas a garota só responde que então eles iam ser azarados, deixando a garota triste. Nesse momento o portão abre, uma mão gigante fica mandando eles se levantarem para ir trabalhar se eles quiserem viver. Todos vão para fora e nessa hora o herói dos Golems
Golem chega. O Seong usa sua habilidade criando o som e diz que queria que todos trabalhassem como sempre, mas pergunta por que todo mundo estava desanimado, já que se eles estivessem em outro território dos heróis, eles seriam mortos ou serviriam de experimentos. Todos ficaram calados, deixando ele puto. Ele se prepara para usar sua habilidade. Todos ficaram em desespero, começando a correr, mas alguns não tiveram chance, já que foram de arrasta para cima. A garota adiante chega nossa colega que foi atingida e diz que ela foi a única azarada ali. O herói Seong puto manda eles trabalhar antes que ele atirasse mais uma vez. Depois disso, a garota estava colhendo algumas frutas e ela conversa com uma velhinha e ela usa sua colheita para que a Somi pudesse dar uma volta e sem se preocupar com a cota de frutas dela, já que ela parece abalada pelo que viu hoje cedo, mas era para ela ter cuidado com aquilo. Ela agradece, vai caminhar um pouco e vai ver o oceano para tentar ficar melhor, só que ela começa a chorar pedindo desculpa por ter acontecido aquilo com sua colega e não ter conseguido fazer nada. Nesse momento alguém aparece e era um soldado do exército pedindo algo para comer. Ele pede para ela conseguir mais comida, já que tem mais soldado com fome. Ela não queria, já que seria perigoso e ia dar ruim se o herói pegasse ela, mas ela pergunta se eles lutariam com o herói se não tivesse com fome. O soldado só responde que eles vão lutar até seus últimos suspiros. Ela resolve ajudar antes que o olho olhe para essa direção e vai pegar mais comida, só que quando volta ela não consegue mais ver o soldado, mas quando ela chega mais perto ela vê o herói que já tinha esmagado todos eles. Nessa hora uma mão aparece e captura ela. A Somi pergunta como ele viu, já que o olho não vê nessa direção, mas ele só diz que ela achou que era apenas um olho liberando sua habilidade, e olha o tanto que tinha observando eles. Ele começa a rir dela. A Somi fica puta, mas ele só fala que ela não sabe o que eles passaram por todo esse tempo, e se ela quer entender tudo isso que eles estão fazendo é só ela se tornar um herói. E ele começa a esmagar ela e a Somi só fala que queria poder lutar contra os heróis. Nesse momento uma explosão acontece, deixando o herói Seong sem entender nada e mostra que era o Park que tinha retornado como um herói. O Seong pergunta quem ele era, mas o Park só queria saber o que estava acontecendo ali. A garota percebe que esse herói é novo e explica tudo o que aconteceu, que o herói Golem era um subordinado do herói da espada. O Park já fica puto e se prepara para lutar, mas o Sug usa seus Golem e o ataca. O Park se defende com facilidade, indo para cima dele, cortando seus braços e em seguida dando uma bicuda no queixo. O Park pergunta sobre o herói da espada, mas ele diz que não sabe, deixando ele puto, cortando mais uma perna dele. Ele pergunta mais uma vez, mas o Seong não responde e a outra perna dele é cortada, e se ele falasse ele ia terminar o sofrimento dele rápido. Só que o Seong não desiste, usa sua habilidade destruindo tudo e começa a pensar no dia que foi para o outro mundo, e quando voltou nem seu pai nem ninguém queria saber dele, só foi desprezado e por isso ia destruir esse mundo. Mas quando percebe o Park não tinha sofrido nenhum dano, deixando ele mais puto, usando seu ataque mais poderoso. O Park também usa sua habilidade Relâmpago Divino. Os dois atacam ao mesmo tempo, mas a lança do Park atravessa o ataque do Seong, perfurando o corpo dele. Nesse mesmo momento, no mundo que o herói dos Golem foi chamado, eles estavam fazendo uma estátua como homenagem para ele, e que o herói Seong fosse feliz no seu mundo, mas na realidade ele já estava morto.